Rafinha e Jandrei mais perto do São Paulo e Soteldo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te atualizo sobre as negociações envolvendo reforços para o tricolor de olho em 2022. Bora falar também sobre a barca no Palmeiras, que aos poucos vai ganhando forma. Tem centroavante que barrou Guerreiro, oferecido ao Corinthians. Falo também sobre o Flamengo, que está deitando e rolando na concorrência quando o assunto é patrocínio. Para completar, novidades sobre Cruzeiro e Botafogo no que diz respeito a investidores, falo ainda sobre Santos, Atlético Mineiro, Internacional e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Semana de Natal. Desde já muita paz, saúde e tudo de bom para vocês. Também queria agradecer por todas as audiências nos vídeos, nas lives e no programa do Nicola. A gente está bombando graças a vocês. Bom, bora começar o vídeo e antes de passar todas as informações, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet e se você pensa que nessa segunda-feira não tem jogo de futebol, tá completamente enganado. Na 1xBet todo dia é dia de apostar e de se dar bem. Nessa segunda-feira tem jogo do Campeonato Espanhol de La Liga, Levante e Valência, com cotações bastante interessantes. O Levante joga em casa e paga R$ 2,88 para cada real apostado. Já se der empate, R$ 3,32 se o Valência fora de casa vencer, R$ 2,71. Lembrando que você deve usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Se curtiu, pega agora mesmo o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, abre o site, faz o cadastro, usa o cupom e se dá muito bem. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e as primeiras informações são do Internacional, que viveu um ano de 2021 muito legal. 3 jogadores vendidos da base, 7 promovidos para o time principal de olho em 2022, reforma completa no CT da Alvorada. O time ainda garantiu a classificação para a Libertadores da América graças ao bom desempenho na categoria sub-20. Por falar no profissional, queria contar que o Bustos, lateral direito que pertence ao Independiente, tem sido tratado na Argentina como alvo do Internacional. Muito bom lateral direito, tem contrato até junho de 2022. Bora falar agora sobre o Atlético, que anunciou nesse domingo o desligamento de William Thomas. Ele era o gerente de futebol executivo e pediu demissão para trabalhar no Avaí, que acaba de subir para a primeira divisão. Bora completar o giro de notícias contando que Gabriel Xavier, ex-jogador do Cruzeiro, estava nas últimas 2 temporadas no Nagoya Grampus do Japão, foi oferecido ao Santos e está tendo seu nome analisado pelo Dracena e também pelo Fábio Caride. Para completar, especulações na Espanha sobre Diego Costa. Contei para vocês nesse domingo que o Diego gostaria de jogar no Corinthians, pelo menos é a informação que o Timão tem, mas na Espanha afirmam que ele está entre o Cádiz e o Elche, 2 times pequenos do futebol espanhol que querem contratá-lo a partir de janeiro. Tem só uma diferença entre o Cádiz e o Elche e o Corinthians. O Atlético Mineiro toparia liberá-lo de graça para que ele volte para a Espanha. Já em relação ao Corinthians, só vai haver negócio se o Atlético Mineiro tiver alguma compensação financeira. Quero falar agora sobre a barca palmeirense. Aos pouquinhos, bastante gente está deixando o Verdão. Reformulação em andamento. Felipe Melo, o Jailson e o William Bigode são as 3 primeiras baixas. Felipe Melo já foi anunciado como novo reforço do Fluminense, 2 anos de contrato. O Jailson fechou com o Cruzeiro e o William Bigode deve ser a qualquer momento oficializado como novo reforço também do tricolor das Laranjeiras. Tem mais gente saindo. O Luan Silva, atacante que veio por empréstimo do Vitória, não conseguiu jogar por conta de uma série de lesões e vai ser devolvido ao Vitória a partir de 1º de janeiro. O contrato dele de empréstimo termina em 31 de dezembro. Danilo Barbosa, jogador que já havia atuado com Abel Ferreira em Portugal, foi contratado do Nice da França, mas só fica para 2022 se o clube francês aceitar um empréstimo de graça. A opção de compra está completamente descartada. Palmeiras não vai comprar o volante que fez 30 partidas, um único gol e não conseguiu deixar uma boa impressão. Palmeiras ainda busca interessados em Luiz Adriano, cujo contrato só termina em 2023, em Daverson e também Borja. Isso sem falar em Mike ou Marcos Rocha, um dos dois, se pintasse proposta, o Palmeiras toparia fazer negócio. Kusevich, Vitor Luiz e, para completar, Matheus Fernandes. Todos esses atletas estão à disposição do mercado da bola.
Bora falar agora sobre o Cruzeiro com mais informações de bastidores sobre a compra de Ronaldo Fenômeno, compra anunciada nesse sábado, 400 milhões de reais de investimento. Ele vai gastar cerca de 50 milhões de reais somente nesse primeiro momento com dívidas na FIFA, pagamentos de salários atrasados e contratações de reforços para 2022. Mas quero avançar em todas essas notícias e contar a respeito do planejamento. Quem que o Ronaldo Fenômeno pretende colocar à frente do Cruzeiro? Antes é legal contar que tem 4 pessoas da confiança do Ronaldo que trabalham com ele no Valladolid. E uma ou no mínimo 2 pessoas devem deixar o Valladolid para trabalhar com ele no Cruzeiro. São pessoas da mais alta confiança do Ronaldo. Quero citar cada uma delas. Primeira delas, o Paulo André, ex-zagueiro de Corinthians, Atlético Paranaense, que já exerceu a função de executivo de futebol por aqui, por exemplo, no Furacão, e é hoje o homem forte do futebol do Valladolid. Existe uma boa chance de o Paulo André assumir algo parecido na Raposa. Só que se isso acontecer, pode acabar sobrando para Alexandre Matos. Quero falar agora sobre Enrico Ambrodini. Ele é o head de gestão do Valladolid, é o responsável por toda a área administrativa do clube. Já foi CEO da Inter de Limeira, trabalhou como diretor do Bom Senso, fez cursos internacionais em vários lugares, entre eles em Londres, cara super bem falado e bastante cotado para assumir uma função administrativa no Cruzeiro, obviamente sob o a pedido do Ronaldo Fenômeno. Os outros 2 que trabalham com o Fenômeno no Valladolid são o Gabriel Lima e o Mathieu Fenor. Um deles, o Gabriel, é diretor de negócios do Valladolid, enquanto o Mathieu é o CEO do clube. Desses 4, repito, pelo menos 2 ou 1 devem vir trabalhar no Brasil. Ronaldo está estudando todo o caso do Cruzeiro. O Paulo André, por exemplo, essa é uma informação de bastidor importante. O Paulo André está em São Paulo, participou de um torneio de tênis com o Ronaldo Fenômeno e depois do torneio de tênis eles se reuniram na casa do Ronaldo para estudar tudo que está rolando no Cruzeiro. Eles foram apresentados a todas as documentações e ao lado do Ambrogini e de outros estão estudando caso a caso como fazer para melhorar o Cruzeiro. Posso contar nos bastidores que várias das coisas foram assustadoras. O negócio está feito, já foi assinado, não há a menor possibilidade de reviravolta. O que o pessoal quer fazer agora é ter o raio-x mais completo sobre a situação do Cruzeiro para saber o que pontos atacarem a partir de agora. Só para completar, falei sobre o Matos. Também não sou capaz de garantir que Vanderlei Luxemburgo ficará para 2022. O salário dele foi considerado alto pelo staff do Ronaldo Fenômeno, 350 mil reais por mês. E vai haver uma avaliação interna para definir quais cargos serão ocupados e quem vai chegar. Outra coisa, todas as contratações que já haviam sido feitas estão confirmadas. Já as que estavam em andamento estão suspensas. O Ronaldo quer entender caso a caso, quer primeiro também saber as necessidades do elenco para a partir daí liberar para próximas contratações. Bora falar agora sobre o Botafogo. Quero repercutir com vocês um papo que eu tive com o Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, responsável por fechar o contrato do Ronaldo com o Cruzeiro. O Pedro também está responsável pela busca por investidores para o Botafogo. Conversei com o Pedro no sábado e ele me deu alguns bastidores interessantes sobre as negociações com o Botafogo. Ele disse que a compra do Botafogo está muito perto de ser fechada. Ele não pôde precisar se ainda vai ser em 2021 ou logo no começo de 2022. Mas falou que é questão de pouco tempo para que o Botafogo siga o mesmo caminho do Cruzeiro. E ele também deu algumas pistas do investidor que está perto de fechar com o Fogão. Falou que é uma pessoa famosa, que tem um clube no exterior e que se interessou mais pelo Botafogo do que pelo Cruzeiro. Ele não quis me dar detalhes, o Pedro Mesquita, sobre os motivos que levaram esse investidor a pensar mais no Botafogo do que o Cruzeiro. Mas ele havia sido apresentado aos 2 clubes. Olha, a situação do Botafogo é essa, a situação do Cruzeiro é essa. E desde o início esse investidor passou a trabalhar para a compra do Botafogo e não para a compra do Cruzeiro. Repito, Pedro Mesquita imagina que esse martelo vai ser batido muito em breve e o Botafogo tem tudo para se tornar o segundo clube grande do Brasil a ser adquirido por um investidor gringo. Bora falar agora sobre o Flamengo. Tem bastante coisa sobre o rubro-negro. Quero começar falando sobre patrocínios. O Flamengo está deitando e rolando na concorrência. Durante esse fim de semana surgiu a notícia confirmada pela própria diretoria de que a PixBet será a nova patrocinadora do omoplata do Flamengo. 24 milhões de reais por ano num contrato de 2 anos, ou seja, 48 milhões de reais no pacote total. Importante, 24 milhões no omoplata significam muito dinheiro no mundo do futebol. Somente o próprio Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo têm contratos de patrocínio maiores pro peito. O Flamengo conseguiu,
pro omoplata um patrocínio maior, por exemplo, do que tem o Corinthians, do que tem o Grêmio, o Internacional, todos pro peito, só para vocês entenderem a dimensão desse negócio. O Flamengo também renovou o contrato com a ABC da Construção, que ocupa o calção do rubro-negro e com acréscimo. O ABC da Construção desembolsava 3 milhões e meio de reais nesse ano, vai pagar 4 milhões e 800 em 2022 e 5 milhões e 200 em 2023. Mudando de assunto, mas ficando ainda no Flamengo, durante o domingo surgiu a especulação de que o Kennedy pode jogar no Shakhtar Donetsk. Entrei em contato com uma fonte minha no clube ucraniano, uma fonte que fala português, e essa pessoa admitiu o interesse e falou que o Shakhtar quer comprar o Kennedy à vista a partir de janeiro. É importante lembrar que no rubro-negro o Kennedy não anda com muito moral e está emprestado pelo Chelsea somente até a metade do ano, e acho que o Flamengo não vai fazer grande esforço para permanecer com um atleta. Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre a viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel durante esse domingo. Eles conversaram com o Paulo Sousa, que é português, mas é técnico da seleção polonesa. Gostou daquilo que ouviu, mas os dirigentes do Flamengo ainda não perderam a esperança de ter Jorge Jesus. JJ que faz 2 jogos super importantes nas 2 próximas quintas-feiras, ambas contra o Porto. Primeiro pela Taça de Portugal, depois no dia 30 de dezembro contra o Porto pelo Campeonato Português. Em caso de 2 derrotas, não vou ficar nem um pouco surpreso se o JJ cair. Durante também o domingo, os dirigentes do Flamengo estiveram com o Bruno Macedo, que é o representante do Jorge Jesus e também do Carlos Carvalhal. As reuniões continuam nessa segunda, terça e quarta, data da volta do Braz e o Spindel para o Brasil. Bora falar agora sobre o Corinthians e a busca por centroavante. Ela segue complicada, apesar de muitos jogadores estarem sendo oferecidos. Ao longo desse domingo, o torcedor alvinegro se empolgou com a possibilidade de Lapadula, centroavante de 31 anos de idade, pintar no Corinthians. Para quem não associou o nome à pessoa, o Lapadula é aquele centroavante italiano que tem jogado pela seleção peruana e que acabou barrando o Guerreiro. Por exemplo, na Copa América foram 4 gols em 7 jogos. É muito bom atleta. Nesse momento joga no Benevento, time da 2ª divisão do futebol italiano. A equipe é a 5ª colocada, brigando pelo acesso para a 1ª divisão, e o Lapadula está deitando e rolando. São 10 gols marcados em 15 jogos, é o artilheiro da Série B. O nome dele foi sugerido ao Corinthians, que ficou de pensar, mas imagino que a negociação é das mais complexas. Isso porque o Benevento pagou em 2020 4 milhões de euros e não aceitaria liberar o artilheiro do campeonato e o grande protagonista do time que tenta voltar à 1ª divisão por menos do que os 4 milhões de euros. E a gente sabe que a ideia do Corinthians é contratar um centroavante que chegue de graça. O Lapadula, que nasceu na Itália, fez categorias de base da Juventus e passou por alguns clubes por lá, tem também interesse de clubes da 1ª divisão italiana. Então, acho bem complexo que o Lapadula seja liberado para o Corinthians, levando em consideração a concorrência e o fato de que o Timão quer contratar jogadores de graça. Bora fechar o vídeo com o São Paulo e as últimas do mercado. Contei para vocês nesse domingo que Douglas Costa tem conversas bacanas, avançadas com o tricolor. E o São Paulo conta com a ajuda da Sócios.com, que é a empresa responsável pelo seu fan token, para pagar a maior parte dos salários do Douglas Costa. Também no domingo surgiram alguns nomes importantes ligados ao São Paulo. O primeiro deles, Rafinha, lateral direito, 36 anos de idade, está livre no mercado depois de não ter seu vínculo renovado com o Grêmio. Fui checar com uma fonte bem importante no São Paulo e a pessoa disse que esquentou, que as conversas de fato existem. O São Paulo já fez uma proposta salarial inferior aos 500 mil reais por mês a que ele tinha direito no tricolor gaúcho. Rogério Ceni gosta do nome do Rafinha, entende que ele seria um líder extremamente positivo e dá para afirmar que as negociações estão rolando. Ainda faltam detalhes burocráticos, mas o Rafinha pode ser considerado ou anunciado o primeiro reforço do tricolor para 2022. Outro nome que está bem perto é o do Jandrei. Entre o Jandrei e o São Paulo está tudo fechado. Só para lembrar que o Jandrei é aquele atleta que surgiu muito bem na Chapecoense quando o clube era dirigido pelo Rui Costa, que é hoje o gerente de futebol do São Paulo. O Jandrei está emprestado ao Santos até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. E para que o negócio seja anunciado, resta apenas que o Santos tope liberar o Jandrei de forma antecipada. Ele havia sido contratado para a reta final do Campeonato Brasileiro desse ano, até porque o John estava contundido. O John está praticamente recuperado e o Jandrei, que já não teve muito espaço, deve ter ainda menos oportunidades na temporada de 2022. Acho que o negócio vai acabar saindo. Para completar sobre o tricolor, especularam muito sobre a possibilidade de o Soteldo ser reforço do São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o São Paulo não tem grana para comprar o jogador.
tem uma informação importante. Eu contei para vocês, coisa de alguns dias, talvez semanas, que tinha um time da Major League Soccer interessado no Rodrigo Nestor. Vocês lembram? Só não sabia o nome do clube. Consegui confirmar nesse domingo que o clube interessado é o Toronto FC, justamente o mesmo time do Soteldo. A informação que eu tenho é de que o Toronto ofereceu 5 milhões de dólares pelo Nestor e o São Paulo pediu 10. A partir daí começaram a especular que o São Paulo e o Toronto poderiam fazer uma troca. Vai o Nestor para o Canadá, vem o Soteldo para o São Paulo. Não acho que é tão simples assim como as pessoas pensam, até porque o Soteldo tem salário superior a 2 milhões de reais por mês no futebol canadense. De qualquer forma, o Toronto quer o Nestor, o São Paulo cogita, gosta do nome do Soteldo, mas entende que trata-se de uma contratação extremamente complicada, bem diferente, por exemplo, do Rafinha, do Jandrei e até do Douglas Costa. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Lembrando que a gente volta no fim da tarde com mais um vídeo a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo. Quer saber alguma coisa sobre o seu time do coração? Aparece com a sua pergunta, o que eu não souber, repasso para as minhas fontes. E para fechar, queria pedir para você se inscrever no nosso canal de cortes. A gente separa os principais trechos das lives e dos vídeos para você não perder conteúdo nenhum. Tá tudo no canal de cortes do Nicola. Vou deixar o link na descrição. Abraço, tchau!